Efésios capítulo 1, versículo, pode ser mesmo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Presta bem atenção. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais olha o aqui de novo, mestre Felipe, uma preposição que indica um lugar, não é isso? Eu estou ficando bom em gramática, aqui ó, professor de português aqui ó, uma preposição, reverendo Júnior, que indica um posicionamento, um lugar. Então presta bem atenção, Deus nos abençoou com todas. Se são todas é porque no final Júlia, já pode pensar no Yahoo. Tem o Yahoo das meninas, já pensa no Yahoo aí para os meninos, né? Que dançam, né? Bate no peito. Bate no peito. Fala assim: eu já possuo o Washington. Bate no peito. Fala assim: eu já possuo todas. T-O-D-A-S, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais fala pro irmãozinho assim: é uma preposição que indica o lugar. Em Cristo Jesus. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que aquilo que é seu, tudo que é seu, ninguém rouba, Isa, porque está em Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Feche os olhos só um pouquinho. Amigo Espírito Santo, eu creio que essa palavra é necessária e é poderosa. Que nós tenhamos o nosso intelecto espiritual elevado à máxima potencialidade na noite de hoje. Porque eu creio que assim como filhos maduros, iremos nos apoderar de todas, T-O-D-A-S. Amigo Espírito Santo, a palavra diz todas, e se são todas, não vai ficar nada de fora. Nós queremos, e assim nós oramos, clamando, crendo na tua palavra. É a tua palavra quem diz, em nome de Jesus. E os anjos clamam, toda a criação exaltado, eu disse aqui, quem é pai e mãe aqui sabe, criança nasce, uma das coisas que ela faz é o exame do pezinho. Agora também faz exame de tudo, né? Do pezinho, da orelhinha, do olhinho. Agora a criança está lá no ventre da mãe, já está fazendo exame. Que benção. Na minha época, nos anos 70, só sabia se era bonito ou feio quando estava nascendo. O médico quis botar você de volta, não quis? Bota esse menino de volta. Então as coisas que só descobre assim quando nasce. Você saiu pela metade. A outra metade ficou para sua língua. Mas é comum levar a criança ao médico. Por quê? Porque lá você vai pesar, vai medir, vai ver, Helena, se está crescendo, se está evoluindo. Eu já falei aqui, quando Miguel nasceu e Dani foi levá-lo para fazer o exame, o médico falou que Miguel tinha cabeça desproporcional. Não era isso, Dani? Que ele tinha cabeça grande? Aí a Dani chorava: ai, meu filho é cabeçudo, meu filho é cabeçudo. Eu acho que Dani vivia igual aquele Maravilhoso Mundo do Bob, que ela pensava que o Miguel ia andar pela rua assim, ó.
Eu falei, esse menino é um pêndulo de sino, a cabeça desse tamanho. Falei, calma mãe, relaxa. Eu falei para ela, relaxa, pô. Menino, pô, cara do pai, o menino nasceu massa, era uma doutora, pô. Mas é isso que Jesus quer fazer conosco, querido. Por quê? Porque quando a criança nasce, além dos exames que ela precisa fazer, existem também as vitaminas que precisam ser tomadas. E essa palavra que Deus quer liberar aos nossos corações hoje é uma palavra muito bacana, porque crescer fisicamente é o natural da vida, assim como crescer espiritualmente também é muito importante, e necessário é que venhamos a nos alimentar das coisas corretas. E parece, eu não sei o que vocês pensam, mas só reflita, parece que ultimamente, Jairo, as frases de efeito estão tomando o lugar nisso das palavras proféticas. Eu vou repetir, pastor Carlão. Parece que ultimamente as pessoas dão mais ênfase às frases de efeito do que às palavras proféticas, pastor Júnior. Os livros de autoajuda, as lives de autoajuda ganharam mais relevância do que a ajuda do alto. Mas quando lemos o texto aqui, nós precisamos entender que não podemos mais funcionar como um local onde é servido um paliativo, as pessoas recebem aquele refrigério momentâneo, porque, querido, o verdadeiro culto vai começar quando esse aqui terminar, é da porta para fora. Quando você for para sua casa hoje, ligar a sua televisão para assistir o Fantástico, apagar a luz do seu quarto, Vitinho, e botar a cabeça no travesseiro para dormir, é que a realidade começa. Aí é você com você mesmo. Nem a esposa, nem o esposo que está deitado do lado, é você com você mesmo. Só que o livro de Efésios, capítulo 1, ele nos ensina que conhecer a nossa origem, a nossa identidade e o nosso propósito vai nos fazer aceitar o momento e o lugar aonde Deus nos colocou. Eu repito, conhecer a sua origem, a sua identidade e o seu propósito te faz aceitar o lugar e o momento em que você está. Talvez hoje nós até reclamemos de algumas coisas, mas categoricamente eu te garanto que somos hoje o resultado, apóstolo Betão, das escolhas que fizemos outrora. Hoje colhemos, Brian e Rebeca, os frutos que plantamos ontem. É por isso que eu acredito que o maior dos dons não é o dom, sabe, de falar em línguas, não é o dom de sapatear, não. Até porque a Bíblia diz que o maior dos dons é o dom de amar. Mas eu acredito que dentre eles, Sandrão, está o dom da escolha. Por quê? Porque hoje eu posso escolher o que plantar, com a certeza de que amanhã eu sou obrigado a colher o que eu plantei. Então hoje, Jonas, com certeza colhemos frutos de sementes que escolhemos semear lá no passado. Mas a Bíblia nos diz aqui em Efésios, capítulo 1, que eu e você somos frutos da criação de Deus. Ao me deparar com esse texto, eu pude entender, Will, que a nossa gestação não aconteceu no útero materno, aconteceu na eternidade. Não porque papai projetou uma faculdade, concurso público, a casa própria, o carro, o cachorro e depois uma grande família, e aí nós projetamos você. Ah, filho, a sua mãe errou na tabela periódica do anticoncepcional, a camisinha furou e você veio, mas a gente ama você, nada disso, cara. Na verdade você é fruto, pastor Vinícius, do eterno e grande amor de um pai apaixonado.
Então, quando eu e você descobrimos a nossa origem, descobrimos a nossa identidade, automaticamente o nosso propósito, vamos entender a atual conjuntura e vamos entender a nossa verdadeira realidade. Isso é poderosíssimo, porque você precisa conhecer aquilo que você carrega. Fecha o olho só um pouquinho, fecha o olho só um pouquinho. O que você consegue enxergar agora? Só você mesmo. Então, eu pedi para que você fechasse os seus olhos, porque quando você fecha os seus olhos, você se desliga, se desconecta de tudo que está ao seu redor, e é como se olhássemos para dentro de nós mesmos. Você consegue enxergar aí o que você carrega, querido? O que você carrega é poderoso, o que você carrega é precioso. E olha, não prive o mundo de experimentar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu tenho falado ininterruptamente, existem canções que precisam ser compostas, livros que precisam ser escritos, mensagens que precisam ser liberadas através da sua vida. Vai lá no cemitério do âncora aí, ó. Vai no cemitério que quiser, e você vai ver que é um terreno onde tem homens e mulheres potencializados que foram, Mestre Felipe, enterrados ali, sem deixar no mundo, nessa geração, as suas marcas, aquilo que sabia fazer. Apóstolo, mas é simples, Jairo. O que eu carrego de fundamental? Porque a Bíblia diz que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já me foram liberadas. Se você olhar para dentro, você tem o Espírito Santo. Se você olhar ao seu redor ou de redor, você tem tudo aquilo que foi criado. Quer ver uma coisa? Salmo 139, Luan. Isso, Salmo 139. Salmo 139, versículo 14. 14. Eu nunca tive esse problema. Eu não vou falar, não vou dar nomes, nem vou apontar, porque eu não quero constranger ninguém. Eu acho que quem tem vergonha na cara não envergonha ninguém. Mas eu nunca tive esse problema de, quando eu era criança, olhando no espelho e falando assim: ai, meu cabelo é feio, ai, começou a feio. Eu nunca tive esse problema. Sempre fui bem resolvido nisso, pastor Jailton. Eu olhava no espelho e falava: rapaz, você nasceu pequenininho, mas nasceu brabo mesmo, hein? Parece aqueles vidrinhos de parfum. Miudíssimo, mãe. Você lembra a sua infância? Até hoje, de repente, olha no espelho e fala assim: ai, mas eu tô tão feio, ai, meu cabelo, ai, meu nariz. Queridos, presta atenção. Presta atenção. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Você sente isso? Não, né? Não dá nem para sentir mais, perdeu até a sensibilidade. Olha o que a Bíblia diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido. Entretecido é junto e misturado, é embolado, que você não sabe quem é quem, tá? Nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer antes, que isso? Antes de qualquer um deles existir. Presta bem atenção. Quando você nasceu, você já nasceu com uma biografia escrita. E aqui o Salmo 139 mostra para mim e para você que o nosso nascimento foi planejado por Deus. Você não nasceu por acaso. Você não está aonde está hoje por acaso. Você não é um acidente biológico, você não é um acidente menstrual, não é um acidente de um bom planeta. Não. Antes que você fosse gerado, Deus planejou o seu nascimento, para que ao chegar aqui, nesse planeta, você cumprisse um propósito poderoso, que é simples, é manifestar a presença dele aonde você estiver.
e os anjos clamam, toda a criação Você acredita que você é único? Você acredita que você é único? Se você acredita que você é único, por que você baseia a sua vida nas atuações das pessoas do seu ciclo de convivência? Porque se eu acredito, Zé, que eu sou exclusivo, gente, na moral, a Bárbara, está aqui a Bárbara, evangelista Bárbara, e está lá a evangelista Lu. As duas são mães de gêmeos. A Bárbara, a evangelista Bárbara, que eu vi em algum canto aqui, tá lá, tem duas meninas do lado da Esté, do Nando. E a evangelista Lu, que está lá, é mãe de dois meninos gêmeos. Se você perguntar a eles, nem os filhos que são gêmeos são idênticos. Você acha que você é exclusivo? Com certeza é. E se você acha que você é exclusivo, que você é único, por que você acha que a sua vida tem que viver baseada na atuação das pessoas ao seu redor? Por que é que a opinião alheia lhe importa tanto? Se na verdade o que mais nos importa é a palavra estabelecida dos céus ao nosso respeito. As pessoas olham para você e querem determinar o nível da sua bênção, da sua felicidade, da sua grandeza, quando a Bíblia diz que todas as bênçãos já foram liberadas para você nas regiões celestiais em Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Para de correr atrás de pessoas que não podem te dar aquilo que Deus já liberou. Para de buscar nas pessoas a aprovação, a aceitação, a validação de quem você é, porque a Bíblia diz que antes que você fosse, Ele já tinha te escolhido. E esse Salmo 139, ele é poderoso, porque, sabe, gente, quando eu passo a olhar para as pessoas ao meu redor, é igual a internet. Graças a Deus eu já me livrei, já me desvinculei de internet e telefone tem um ano. Não tenho mesmo, não tenho. Uso de Dani. E não me faz falta. Mas você vai para a internet, maestro, as pessoas, elas observam, Juninho, a vida dos outros, né? Ninguém vai para o Instagram todo, vai para tomar conta da vida dos outros. A verdade é essa. E aí elas começam, evangelista Diego, a observar que o cara tem carro novo, tem isso, tem aquilo, e você pensa assim, poxa, mas eu não tenho, porque fulano, olha, não vou falar nada fora da realidade, olha a mentalidade do ser humano, poxa, fulano é mais quebrado que eu, mais ferrado que eu, mas só vive aí ostentando. Só falei verdades. Nossa, aquela irmã que tinha aquele cabelo sapecado, agora está com cabelo de boneca, né? E ela pensa, meu cabelo duro é assim, cabelo duro. Aí começa a querer se comparar. Mas a internet, querido, é uma ilusão. E quando você começa a querer comparar o que as pessoas dizem ter ou o que as pessoas dizem ser, você entra no âmbito da ingratidão e esquece da pessoa que Deus lhe criou verdadeiramente para ser. E a ingratidão é a mãe da murmuração. Poxa vida, eu queria ser grande igual o Júnior. Fica em pé, Júnior. Aí eu já penso assim, eu nem ligo, é meu menino, é meu, brabo. Aí eu queria ser grandão assim, queria ser careca que nem eles, cara de brabo. Só a cara. Senta aí, meu ursinho pimpão, vai. Você é manso,
O brabo está dentro da jaula. O brabo. Mas preste atenção aqui. Quando eu esqueço de quem eu sou, de quem Deus me criou, de como eu fui formado, eu automaticamente entro no nível de ingratidão, e aí eu começo a murmurar. E uma pessoa ingrata, insatisfeita consigo mesmo, ela começa a querer competir com os outros. Ah, mas ele vai ver, evangelista Tiago, quem ele pensa que é. Querido, quer ver se você está na rota certa? É quando os críticos começam a te meter o pau. Mas cuidado com o negócio de crítica construtiva. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada não vale, ó, dislike. Não, querido, eu tenho uma crítica construtiva. Pois não, construiu o quê? Nada. Então, por favor, querido, não, porque você pastor, você vem. Só vem. Quando uma pessoa não entende a origem, a identidade, o propósito, ela começa a querer prejudicar o irmãozinho, começa a inventar, começa a caluniar, começa a difamar. E eu costumo dizer, irmão, não deseje aquilo que pertence ao próximo, sem saber o preço que foi pago ou o nível da renúncia para que aquele irmãozinho obteve a conquista. Tipo assim, não tem rede para sustentar a pesca, nem joga na água, fica na moral. Por quê, Jairo? Porque se eu não conheço a minha origem, a minha identidade, o meu propósito, eu vou querer, meu irmão, que todo mundo se ferre igual a mim. E na igreja tá assim, desse tipo de irmãozinho, ó. Irmãozinho que precisa puxar o tapete do outro para ele avançar. Irmãozinho que precisa fofocar. Irmãozinho que precisa inventar mentira. Levanta a mão que eu quero profetizar. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Não, vou repetir. Ó, tem crente sentado aqui, que ora, que chora, que lê Bíblia, que não sei o quê, mas que é invejoso, miserável. É quase um macumbeiro. Porque oração contrária, a Bíblia diz que é feitiçaria. É a Bíblia, não sou eu não, tá? Então você que está aí, está me ouvindo, se você torce contra o crescimento do seu irmão, você não é crente, é feiticeiro. Ô Nice, nós já fomos do terreiro, não é não? Nós sabemos como é que o negócio é, nós já fomos curimbeiro, rapaz. Crente invejoso, mentiroso, que tem que prejudicar o irmão para ele crescer, é feiticeiro, macumbeiro, curimbeiro. A igreja tem um monte, e a Bíblia está dizendo, não sou eu não. Aí apóstolo, onde é que fica esse versículo? Vai no Google. Vai lá no Google, pega. Ai meu Deus, mas eu preciso avançar aqui, querido, porque eu e você precisamos entender quem nós somos no reino de Deus, para nós não queremos tomar o lugar e a função de ninguém. Eu vou provar na Bíblia, porque tem muita gente que está dentro da igreja, recebe a mesma palavra, vive debaixo da mesma unção, mas vive se comparando com as outras. Lucas capítulo 15. Eu sempre preguei sobre o filho pródigo, mas eu tenho essa palavra guardada no meu coração já há muito tempo. E esse lado eu ainda não havia falado, mas eu vou falar hoje aqui apenas para que nós possamos entender o que Deus está liberando aos nossos corações aqui, porque
Eu tenho visto muita gente buscando autoridade, 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 mas autoridade é resultado de uma vida que flui da intimidade. Tem muita gente que fala assim: não, porque eu quero ser pastor, eu quero viver da obra, eu quero não sei o que. Eu falei aqui no pré-encontro, na sexta-feira, tem gente que quer viver da obra. Querido, você fez o quê? Construção civil? Você é mestre de obra ou é pedreiro, encanador, eletricista? Qual é a sua função na obra? Não, porque o meu desejo é viver da obra. Beleza, você é o quê? Engenheiro civil? Você é o quê? Encanador? Você é o quê? Porque ninguém vive da obra a não ser quem trabalha com a construção civil. Porque ou você vive para ela, ou você não vive. Apóstolo Betão, sejamos sinceros, eu não sei se o senhor já ouviu, porque o seu patamar é outro. Eu sei que o senhor anda por uns lugares aí elitizados. Tá! Everybody! Ei, essas viagens de vocês para Holanda, Portugal, my friend. Aí eu vou para uma conferência que os caras chamam. Aí tinha lá um menino do Senegal, tinha lá um francês, tinha lá sei lá de onde que era aquele cara. E o pastor Gabriel fala assim: olha, nós vamos orar nas suas línguas de origem. Eu estou vendo todo mundo orando, e os caras orando, e eu não entendendo nada, eu só olhando aqui. Mas não tinha nenhum americano. Falei: agora. Ele: apóstolo, pode orar? Eu falei: the book is on the table, fight, fight, fight. Oh my God, oh my God, oh my God, the book is on the table. Meu irmão tá todo mundo, eu ia falar o quê? Aí vem o apóstolo Betão, o apóstolo Éder: power fight, man. Falei: oh my God. Apóstolo Betão, o senhor já deve ter ouvido alguém falar assim: ai, meu desejo é viver da obra. Ou o cara vive para ela, ou você não vive, irmão. Semana passada nós lemos: levita não tem herança, a não ser aquela que ele recebeu em Cristo. E a Bíblia diz que todas as bênçãos já nos foram liberadas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por quê? Porque aí o cara começa a se mover errado. Ele coloca a identidade dele naquilo que ele faz. E o dia que aquilo que eu faço dá errado, eu me perco na minha identidade. A minha mente buga. Por quê? Porque eu valorizo mais aquilo que eu faço do que a quem eu deveria servir. Chico, já ouviu alguém falar assim: meu desejo é viver da obra? Vai ser pedreiro, irmão. Quero ver virar lá um traço de massa. Mas eu quero ler algo para vocês, porque é muito importante isso. Não é esse versículo não, Luan. Bota o versículo 25 para mim. Enquanto o Luan bota o versículo 25, isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Capítulo 15 do livro de Lucas conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Era um pai que tinha 2 filhos. A Bíblia diz que o mais novo pede ao pai a herança que lhe era devida. Interessante que a Bíblia não diz assim: o pai não deu ou o pai questionou. Simplesmente o pai liberou. Por quê? Porque, gente, é algo muito sério. O meu filho mais novo é o Miguel, ele tem 15 anos. Existem coisas que o Miguel pede hoje que eu não vou dar, porque ele não tem idade para isso. Mas se ele fizer uma escolha e resolver trilhar por aquele caminho, ele precisa estar apto a sofrer as consequências da escolha que ele fez. Por quê? Porque o pai precisa ter a seguinte certeza: se eu ensinei ao meu filho o caminho certo, baseado na escolha que ele fizer, as consequências serão responsabilidade dele. Quem é filho aqui sabe. Eu falei também aqui sexta-feira no pré-encontro. Alguém aqui já pensou em fugir de casa quando era mais novo? Quem já pensou em fugir de casa quando era mais novo? Pensou em fugir de casa, né? Baixa o braço. Agora, quem de fato fugiu de casa? Teve coragem e fugiu? Teve coragem? De coragem mesmo, disposição. É quem que é menino de boné azul que está dizendo que fugiu de casa lá? Ele falou que fugiu de casa. 7 anos de idade, ainda chupa chupeta. Mas olha aqui para mim, quem já pensou em fugir de casa, levanta a mão. Agora,
Quem mora sozinho aqui? Mora sozinho e já pensou fugir de casa? Não, estou brincando não. Eu morava sozinho. 1993, 1994, Carlão olhava para as paredes assim, eu falava, eu não vou ficar nesse lugar, eu não suporto ninguém, eu não suporto isso aqui. Você sabe o que você não suportava você mesmo? Eu morava sozinho e queria fugir. Olha o nível da rebeldia. Que cocaína era aquela, Vinícius? Na época era pitu. Tinha um camarão na garrafa da cachaça. Aí um dia eu falei para minha avó assim, vó, já não aguento mais. Ela, o quê, meu filho? Ah, vó, já não aguento mais. Ela, meu filho, volta para casa. Eu falei, vovó, eu acho que eu vou fugir, vou voltar para casa. Mas ela falava assim, olha, mas eu te ensinei, você sabe o caminho. Ou seja, o pai, ele não disse que não daria, ele permitiu que o filho levasse, era dele. Nós sabemos a história, aquele menino foi lá, gastou tudo, e a Bíblia diz que ele gastou na prostituição, ele foi para distante. Mas um dia ele caiu em si, é só para recapitular, porque nós vamos falar do primogênito. Ele caiu em si, Juninho. O que é cair em si? É falar sozinho, é ter, opa, alguma coisa está errada. Fala sozinho, né, pastor Carlão? Às vezes, só quando pensa em brigar com Priscila, assim, aí né, a gente fala sozinho, mas fala baixinho, né, não, Santos? Nós é brabo pra caramba, quando é pra brigar com as mulheres, ninguém fala, né? Ninguém grita, ninguém dá um tapa na mesa. Todo mundo fala baixinho. Eu não vou mesmo, eu não vou. Aquela mulher ali, aquela senhora ali, ó. Ela chegou pra mim e falou assim, ela queria fazer alguma coisa de creme branco lá. Ela falou assim, você pode comprar uma caixa de leite? Falei, com certeza, vou comprar uma caixa de leite. Parti, evangelista Juninho. Fui comprar o quê? Ela pediu o quê? Caixa de leite. Eu fui comprar caixa de leite. Desci, falei, moço, quanto é a caixa de leite? A moça falou, tanto. Eu fui, comprei, ainda comprei da Parmalat. Falei, vou levar melhor, pastor João. Quando eu chego em casa, na cozinha, crente que eu estou abafando, eu falei, que mulher, caixa de leite? Ela, você tá maluco? Eu pedi creme de leite. Né, ela, assim não dá. Eu não vou querer isso aí. Eu falei, meu amor, mas você pediu caixa de leite. Eu disse creme de leite. Falei, tudo bem, ela vai lá trocar. Eu falei, não vou, você não é minha mãe, tá maluca? Mãe que tem essa maneira, você vai lá, compra um negócio errado, ela volta lá agora e troca, e pede o troco. Meu irmão, tá doido, que vergonha que eu tinha. Eu falei, Daniela, eu não vou, você não é minha mãe, você não manda em mim. Eu te pedi creme de leite, eu falei, dane-se, é leite. Enéas, vai lá. Eu falei, não, eu vou para comprar outra, para trocar não, deixa. Eu voltei, eu não sou bobo, voltei ou não voltei, Dadá? Sou obediente, mas falei, eu vou, mas não vou trocar não, vou comprar outro. Imagina, eu com 50 anos de idade, chego na venda, para uma senhora e falo assim, tia, eu comprei errado e minha mulher mandou trocar, a senhora pode devolver o troco? Ah, você neguinho lá, que você toma vergonha na sua cara, assim, que preto, boca aberta você, menino? Não, eu fiquei pensando nas mil e uma. Falei, essa mulher vai me xingar de tudo que é nome. Quando eu chegar lá e falar assim, tia, comprei errado, minha mulher mandou trocar. E disse para não esquecer o troco não, que esse leite está muito caro. É Parmalat. E o menino trocou, cara. Só que um dia ele caiu em si. E ele pensou, eu preciso voltar. Ou seja, ele teve a iniciativa, e a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele disse, ou seja, ele falou com ele mesmo. O cair em si consiste em nós falarmos para nós mesmos, levantar-me-ei e irei. Eu já preguei isso aqui. Ou seja, ele começou a proferir para si mesmo aquilo que motivaria as suas atitudes de avanço. Uma pessoa que conhece a origem que possui, que conhece a identidade que carrega e o propósito que recebeu, ela é obrigada a falar com ela mesma, não vou desistir, não vou parar, eu sei de onde eu vim, sei aonde estou, sei quem sou. Estávamos indo para Brasília, numa comitiva, não lembro qual dos pastores que falou assim, apóstolo, onde é que a gente está?
Eu falei: olha, eu sei de onde vim, sei para onde vou, mas aonde estou é passageiro. Talvez hoje você pode não saber aonde está, porque você está em transição, mas necessário é que saiba da onde saiu e aonde quer chegar. Aí o menino se predispôs, levantou, e quando ele foi ter o encontro com o pai já o estava aguardando, abraçou, beijou e trouxe de volta. Aí vem algo que há muito tempo eu li, mas eu não falei nada. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Gente, presta bem atenção, uma palavra dura, mas eu preciso liberar essa palavra. Existem muitos primogênitos aqui nessa noite que precisam cair em si. Eu estou falando aqui nesse ambiente de glória, de unção que nós estamos nessa noite. Esse texto nos faz entender que se nós quisermos receber as bênçãos que já nos foram liberadas em Cristo Jesus, nós precisamos amadurecer. E uma das características da maturidade é o fruto, é o posicionamento. Quem são os primogênitos aqui nessa noite que precisam cair em si? Aqueles que estão deslocados da sua identidade, aqueles que estão desviados do seu propósito. Sabe por quê, querido? Às vezes nós falamos de quem está lá fora, mas existem pessoas que estão aqui dentro, sempre estiveram, mas estão tão desviados quanto aqueles que a gente aponta e acusa lá fora. Pior do que estar lá fora perdido é estar aqui dentro sem propósito, querido. Eu vou repetir: pior do que estar lá fora perdido é estar aqui dentro sem propósito, não conhecer a origem, não conhecer a identidade e nem se posicionar na direção do seu propósito. Se nós lermos esse texto aqui, nós vamos ver que os dois estiveram no chiqueiro. Tanto aquele que de fato, o pródigo. Quem é o pródigo? Pródigo significa aquele que possui abundância. Dois significados. Eu quero profetizar que dentro desse contexto aqui todo mundo é pródigo, possui abundância, com quantidade. Mas todo mundo, Daniel, malha o pródigo. Por quê? Porque ele pediu aquilo que era dele, porém fora do tempo, Vinícius, e saiu. Mas um dia o Anderson, ele pensou, raciocinou, se arrependeu e voltou. Mas e o primogênito que sempre esteve ali? E aquele menino que bateu no peito e disse: eu sempre estive aqui, eu sempre fiz, eu sempre aconteci, e o Senhor nunca me deu. Querido, se nós analisarmos direitinho, os dois deram um rolê no chiqueiro. Porque fez a escolha errada, o outro porque era orgulhoso, prepotente e sequer conhecia a verdadeira identidade. E aí é que entra o X da questão. Quem era o pródigo nessa história aqui, Juninho? O pródigo é o filho. E quem é o primogênito? É o religioso.
Qual é a diferença do filho para o religioso? O filho, por mais que ele peque, ele sabe reconhecer, se arrepender e voltar. Agora o religioso não. O religioso, ele bate no peito, estufa o peito e ainda diz assim: eu sempre estive aqui. O religioso, ele acha que ele é perfeito. Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Deus está em busca de pessoas sinceras. Esse texto de Lucas mexeu muito comigo, porque o pródigo, que era filho, ele entendeu quem ele era, qual era a sua origem, o seu propósito, e conhecia o pai a ponto de saber que o pai estava apto a liberar aquilo que ele carregava, ou seja, o coração, o perdão. O primogênito não. O primogênito, mesmo estando perto, todos os dias, lado a lado, nunca perdeu a oportunidade de julgar, de apontar, de bater no peito e falar: eu sempre estive aqui. Será que tem irmão primogênito aqui nessa noite, querido? Que sempre esteve, mas sempre julgou, sempre condenou, sempre apontou, sempre caluniou, não perde a oportunidade de dar um jeitinho de prejudicar o irmão. Jesus está te vendo, hein? Não adianta querer articular não, mas nós precisamos entender o seguinte: o pai não trabalha com leis, com normas, com formas ou fórmulas. O pai trabalha com relacionamento. O filho bateu no peito e disse: pai, eu sempre estive aqui, eu nunca te deixei. O pai falou: pois é, filho, tudo que eu tenho é seu. Mas o seu irmão estava perdido. Ele se perdeu, mas foi achado. E necessário era que eu e você e todos nós nos alegrássemos com ele. Esse texto de Lucas, para mim, ele é muito bacana, porque me fez entender. O filho pródigo, ele foi, pecou, se arrependeu, voltou. O filho, ele sempre trabalha por entender que tudo que é do pai também pertence a ele. Agora, o religioso, ele trabalha pela recompensa. Querido, a Bíblia fala que Abraão deu tudo para Isaac e deu presente para os outros. Deixa eu falar uma coisa para você: o fato de recebermos algumas bênçãos hoje não significa que fomos aprovados por Deus não, tá? Você quer tudo ou você quer presentes? Eu vou repetir. A Bíblia diz que Abraão deu tudo para Isaac, mas para os demais filhos, além de afastá-los, deu apenas presentes. Você quer presente ou quer tudo? Se você quiser presente, seja igual o primogênito, seja o religioso, aquele que faz tudo, sabe, corretamente ali, medido. Eu tenho eu acho que eu tenho um distúrbiozinho. Então eu tenho uns negócios, meu irmão, se mexer numa Bíblia minha, eu sei que mexeu. Se mexer numa página, eu sei que mexeu. Eu sei como eu deixo. Se botar a mão num livro meu, eu sei que botou. Então tem filho que é assim, ele é metódico, ele é doido. Esse aí recebe presente. Às vezes outrozinho pode ser pipa voada, mas recebe tudo. Aí eu pergunto, pastor Carlão, você quer ser filho pródigo e servir ao pai porque sabe que tem uma herança, ou você quer ser o filho religioso que trabalha pela recompensa? Porque tem muita gente que vai diante do pai, se apresenta para o serviço, mas esperando uma recompensa. Querido, Deus conhece todos nós, cara. Isso aí não adianta, porque eu vou falar de Gênesis, tá, Will?
Fica aí. Só hoje. Porque em Gênesis, nós vamos ter uma outra lição a respeito disso. Mas eu gostaria que você refletisse. Estamos vivendo um avivamento, mas não é o teto voando não, é o chão abrindo e você caindo lá mesmo, se lascando todo. Porque avivamento sem entendimento é entretenimento, e entretenimento não transforma nem muda geração nenhuma não. Se quiser entretenimento, vai caçar um circo. Mas a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria tudo, Ele planta um jardim lá no Éden. Capítulo 1 do livro de Gênesis, é para você saber de cor também. Versículo 26, e aí Deus falou assim, façamos um homem. Interessante que aqui está, a nossa origem, a nossa identidade, o nosso propósito. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O 27. E então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, Deus lhes abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem. Ou seja, o que está acontecendo? Não precisa botar não, tá, Luan? Mas Isaías 46:10, a Bíblia diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio. O que Deus está dizendo ali? Ali Deus está dando a sua origem, a sua identidade e o seu propósito. Quando Deus cria o homem e abençoa, Ele fala assim: seja fértil. O que é fertilidade? É a capacidade que um ser humano, um ser maduro tem de reproduzir. Ser fértil é ser uma pessoa capaz de reproduzir. Por quê? Porque depois que você reproduzir, você vai multiplicar. Tem gente que quer multiplicar, mas não reproduz porcaria nenhuma. Ele quer crescer, mas não faz nada para ninguém. Ele quer receber, mas não planta sementinha nenhuma, pastora Lorena. Como que uma pessoa dessa vai multiplicar se ele não produz? Está vendo ali? Existe uma ordem. Deus falou assim: olha, sejam férteis, ou seja, reproduza. Depois que eu e você começarmos a reproduzir, aí começaremos a multiplicar. Mas o que é multiplicar? Multiplicar na lógica do céu é diferente. É tipo assim: eu tenho alguns milhões. Quer dinheiro? Abre a mão. 1 milhão para você, 1 milhão para você, 1 milhão para você, 1 milhão para você, 1 milhão para você. Você está nova ainda para ter 1 milhão. Mas vou te dar 1 milhão. O que é multiplicar? É você dividir em partes iguais. Sabe por que tem gente que tem empresa? Sabe por que tem gente que tem emprego? Sabe por que tem gente que tem vontade de crescer, mas não cresce? Porque não divide aquilo que recebe. Não em parte. Multiplicar, tia Zilpa, é você dividir em partes iguais. E a Bíblia ainda diz assim: agora enche. O que encher? É ocupar o espaço, filho. Vai lá depois. Eu tenho aqui, um Aurélio, reverendo Felipe aqui, nosso mestre do português. Amo muito a matéria de português. Não gostava não. Passei a amar depois que você... Tá doido? Amo. E depois que o Felipe veio para esse altar, e mesmo que eu caio para dentro da gramática, análise sintética, sintática, morfológica, proparoxítona. Presta atenção, quando você enche, você ocupa, e depois que você ocupa, você subjuga. O que é subjugar? É você governar, é você possuir, é você estar ali e falar: eu estou aqui. Só que tem um porém, querido. Luan, bota o capítulo 2, versículo 8, que nós temos que ir embora. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e ali pôs o ser humano que formou.
Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. O que eu quero que você entenda? Quando Deus formou o homem, o ambiente já estava preparado. O que eu quero que você entenda: quando o homem, Adão, chegou no lugar onde Deus o colocou, ele não precisou trabalhar. O que ele teve que fazer? Colher aquilo que já estava pronto. Porém, a responsabilidade dele era multiplicar aquilo que ele havia recebido. O que eu quero que você entenda: quando você nasceu, tudo aquilo que você precisaria para viver da sua infância até a sua velhice, Deus já estabeleceu. O que você precisa fazer? Descobrir sua origem, sua identidade, o seu propósito. O homem não trabalhava para comer, ele trabalhava por prazer. Sabe quando, Léo, que o homem teve que começar a trabalhar para comer? Quando ele pecou. Interessante que quando o homem peca, teve muita gente que falou assim: é porque Deus amaldiçoou o homem. Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, Luan, com as folhas todas coladas. Versículo 17 do capítulo 3. Finalmente declarou o homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus não amaldiçoou Adão, Deus amaldiçoou a terra. Só que, volta lá no versículo 8. A Bíblia diz que Deus havia plantado um jardim no Éden, pois o homem, o ser humano que havia formado. Só que aí, Luan, é capítulo 3, meu amor, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz que houve uma interferência ali. E olha que interessante. A minha versão é Almeida. Bota na Almeida aí, por favor. Isso. Olha o que está dizendo aqui. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Voz tem perna? Sim ou não? Voz tem perna? Porque a Bíblia diz assim: ouviram a voz do Senhor que passeava. Querido, voz não passeia, voz ecoa. Mas o que é voz? Voz nada mais é do que a verbalização do pensamento transformado em palavra. Ah, porque é Enem, o Enem. Vem comigo aqui com o teacher. Voz, verbalização da palavra. Palavra, logos, imaginação, pensamento. Então, quando você pensa e você fala, a sua voz é ouvida. Então preste atenção, Márcia e Rude. A Bíblia diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava. E a Bíblia diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. Vocês sabem quem que estava passeando lá? Jesus. E eles ouviram o próprio Jesus: Adão, Adão, onde estás? Adão? Só que eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque antes de ouvir a voz do Senhor, eles deram atenção, prioridade a uma voz que não estava alinhada ao propósito de Deus para eles. Se nós analisarmos o texto aqui, querido, nós vamos ver que Adão não precisava trabalhar para comer. Ele apenas colhia daquilo que já existia. Mas quando ele deu prioridades a outras vozes que não era a voz do seu Criador, ele não perdeu o direito de habitar ali no jardim, não. Ele perdeu foi o direito da presença. Pior do que não estar no lugar é perder a presença.
Tem muita gente que quer glória. Meu Deus, derrama a tua glória. Senhor, nós queremos a tua glória. Querido, glória sem presença é vanglória. A glória não manifesta a presença, mas a presença manifesta a glória. Você quer a glória, pode ficar com ela todinha. Eu prefiro a presença. Tem muita gente que está num ambiente como esse aqui, ele não precisa fazer nada não, ele só precisa desfrutar, pastor Léo. Mas aí começa a dar ouvido a vozes que não, é a voz do Satanás mesmo. E quem estava falando ali era a peste do Satanás. Se você não conhece Gênesis, vai ler Gênesis. Estou lendo Gênesis há 10 anos e estou com Bíblia nova para ler Gênesis de novo. Está aqui, ó, espaço para anotar, para tudo aqui, ó. Aqui, Will, ó, mais um ano de Gênesis. Comecei ontem. Então presta bem atenção, porque no livro de Gênesis, quando Deus chama e a voz de Deus começa a causar pânico para você, isso significa que você está ouvindo outras vozes que não é a dele. Que vozes você tem ouvido, querido? Que vozes estão roubando de você o propósito, a origem e a identidade? E olha só, eles não estavam em outro lugar não, Daniel. Eles estavam no lugar onde Deus os havia plantado. Sabe qual é o nosso jardim hoje? É aqui, é a igreja. É esse ambiente aqui, o Senhor nos plantou aqui. Cuidado que podem ter serpentes. Eu ia chamar Alice, mas não vou chamar não. Sabe imitar serpente? Sabe? Então cheguei. Sabe que você se fantasiava de serpente? Nós temos que ir embora, hein? Bora, eu quero uma serpente. Serpente, te deu 1 milhão? Bora, se vira, eu quero uma serpente aí, rastejando, sei lá. Não, a serpente voa. A serpente, ela vai, bate a asa, bate a asa, bate a asa. Isso aqui não é um stand-up não, menino, isso é um culto, nós estamos no meio da pregação. Você perguntando onde fica a serpente? É no chão? Não, é voando, voa, voa. Voa, pelo amor de Deus. Pastora Vânia! Vai. Pelo tamanho do coco você vê com a cobra venenosa. Filha, levanta, não é peixe não, vai. Seja uma serpente então, isso, uma serpente, isso, é uma serpente assim, produzir. A serpente atualmente é assim, usava salto, imagina, eu sou o menino Adão. E aí chega a dona serpente. Tem que chegar longe. Entendi. E eu tô aqui e tá a serpente ali chavecando. É, porque a serpente falava. Você não leu também isso não em Gênesis? Não, tô falando. Rapaz, cada pérola que a gente descobre, tá vendo, gente? Isso aqui é quase um caça-talento. A Bíblia diz que sutilmente a serpente se apresenta. Mas a serpente não veio oferecendo nada, porque nada era dela, mas ela veio induzindo aqui, ó. Você consegue entender que o que o diabo quer fazer comigo e contigo é nos induzir a ponto de deixarmos de ouvir a voz do Senhor por uma proposta? Igreja, nós vamos embora, mas a proposta jamais poderá ser melhor do que o propósito. Jamais abandone o seu propósito por uma proposta. Eu vou te dizer, existem homens e mulheres que estão se perdendo por causa de propostas. Cuidado, que os mesmos que fazem a proposta agora, quando dão errado, vão embora e deixam você sozinho. E eu estou falando de homens e mulheres de dentro da igreja, que têm ouvido sugestões, propostas, e até visualizam, mas isso é bom, porque a árvore, ela era boa e agradável aos olhos,
e desejável para ser comida. Mas quem disse para você que tudo que é bom é de Deus? Quem disse para você que tudo aquilo que é agradável vem do Senhor? Se nós lermos o texto todo, nós vamos entender que Deus, mesmo que o homem tenha pecado, Deus se aproximou novamente e estabeleceu o plano de salvação, porque Ele disse assim: olha, haverá inimizade entre ti e o descendente da mulher. Ou seja, Deus já estava propondo ao homem pecador a salvação, a restauração, através da vinda de Jesus. Por que eu estou te falando isso? O que eu quero que você entenda? Repito, quando você entende a sua origem, entende a sua identidade, entende o seu propósito, você sabe discernir o tempo e o local aonde Deus te colocou e o que você precisa fazer. O louvor pode subir aqui, por favor. Antes que o homem perdesse o direito de estar na presença, antes que o homem perdesse tudo, ele perdeu a voz. Eu vou repetir, ele não ficou mudo não, ele perdeu a audição e já não conseguia mais ouvir a voz do seu Criador. Cuidado, querido, se de repente você está sofrendo algumas interferências na sua audição, se de repente estamos ouvindo mais as pessoas do trabalho, da família, mesmo que não estão vinculados ao propósito da sua vida, ou qualquer outra voz que não seja a voz profética de Deus para a sua vida, você corre o risco de botar a perder tudo aquilo que Deus já estabeleceu para você. Não há desejo nenhum em nossos corações de ver ninguém perdido, mas o homem não perdeu o céu, ele perdeu a terra, porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou ao homem. Eu vou repetir, se você tem corrido atrás de coisas, pare, porque talvez você esteja correndo atrás de emprego, de coisas terrenas, e abrindo mão daquilo que Deus já liberou para você. É necessário pararmos um pouco nesses dias, é necessário fazermos como o pródigo, cairmos em nós mesmos, nos posicionarmos, nos levantarmos e avançarmos em direção ao propósito. Cuidado com os pastores que lhes fazem proposta que não estão alinhados com os céus para a sua vida. Cuidado com apóstolos que fazem propostas, ofertas que não estão alinhados com o céu para a sua vida. Cuidado com evangelistas, com profetas, com mestres. Cuidado com crentes. Porque o desejo deles não é te ver bem, é te ver fora do propósito. Porque depois que você tiver todo cagado, aí você é só mais um. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é que você encontre o propósito, baseado na sua origem e entendendo a sua identidade. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que fomos formados nele, e em Cristo Jesus, pastora Priscila, estão todas as nossas bênçãos. Nossa, um back hoje só de pastoras, hein? Que isso? Apaga a luz para mim aí, quem está na luz, por favor, meus amores. Talvez, evangelista Sandra, alguém diz assim: a salvação é de graça, beleza. Mas o sucesso, a grandeza, o crescimento na terra é vinculado à sua disponibilidade de ouvir e obedecer à voz do seu Criador. Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. E a oração que eu quero fazer é para que você encontre o seu propósito. Gente, entenda algo. Eu não venho de uma origem evangélica. Eu não venho de um berço familiar, de dar inveja. Não. Pelo que eu entendi, eu fui jogado no lixo. Mas uma mulher
me pegou, me levou para casa, me deu um nome, me deu uma criação, e mesmo assim essa mulher não tinha nenhum tipo de relacionamento com Cristo. Lá em 1995, quando ela viu o que Deus começou a fazer na minha vida, eu estou falando da minha avó e da minha mãe que me criou, né? Eu chamo ela de mãe. Aí sim elas professaram a fé em Jesus, se batizaram, enfim. E talvez você diga assim: mas o apóstolo fala isso porque ele não conhece a minha casa, não conhece a minha família. Querido, independente da sua origem, você pode mudar a sua história e a história dos seus, através do seu posicionamento. Porque quando você reconhece a sua origem, a sua identidade, e se move no seu propósito, você consegue concluir com exatidão aquilo que Jesus chama de céu na terra. E eu quero orar por sua vida nessa noite. Mas qual é o propósito da minha oração? É para que você descubra, assuma a sua origem, descubra a sua identidade e ative o seu propósito. Tem muita gente que não cresce hoje porque não faz exatamente a única coisa que deveria fazer, o que? Mudar de atitude. Ela mata o propósito de Deus para a vida dela porque ela não entende, Márcia, que o reino já habita nela, Carlinhos. Querido, você é uma potência. Você nasceu para dar certo. Talvez você tenha perambulado pelo mundo afora igual o pródigo. É melhor ser pródigo do que ser como o primogênito, que sempre esteve, mas nunca entendeu. Talvez você foi o pródigo que trocou tudo pela drogadição, pela prostituição, pelo jogo, sei lá, pelo adultério, sei lá. Mas quando você reconhece e volta, você encontra o perdão, o afago do Pai. E quando é primogênito, que sempre esteve, bate no peito, faz questão de dizer que é, que faz e acontece, mas nunca reconheceu o que é filho. Feche os seus olhos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome. Você nasceu para dar certo, querido. Teu nome é sobre todo. Você não é um acaso. Você é fruto de um propósito. Os domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação. Você nasceu para dar certo. Santo, exaltado é. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para ser bem-sucedido. Você nasceu para ser fértil, para multiplicar, para subjugar, para dominar. Os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado. Eu quero fazer um convite a pessoas que estão aqui nessa noite que ainda não descobriram o propósito da sua vida.
Dá um pulinho aqui na frente. Você que gostaria de descobrir, ai Senhor, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Porque às vezes nós precisamos de alguém que aponte o caminho. Você que ainda não entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida, vem para cá. Você que ainda tem dúvida do que você nasceu para fazer, do que Deus te escolheu para fazer, vem para cá, eu quero orar por você. Eu não vou chamar de novo. Eu não vou chamar de novo, não precisa ter vergonha não. Você sabe que há um chamado de Deus para a sua vida, mas você não consegue se conectar, você não consegue avançar. Talvez você até tenha desistido, talvez seja porque você não conhece a sua origem, a sua identidade, o seu propósito. Eu quero orar pela sua vida. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Ei, segura aí. Você que não veio, eu glorifico a Deus. Que bom que você conheceu, já sabe a sua identidade, sua origem, o seu chamado. Mas se eu ver você fazendo cagada aí, eu vou chamar a sua atenção, hein? Porque eu sei que tem gente aí que não sabe a origem, não tem propósito, não se move na identidade e não veio, eu sei. Eu sei quem é você. Se eu ver você vacilando, eu vou falar assim, sabe por quê? Porque no dia que eu chamei você por hora, você não quis ir. Você que quer, vem aqui na frente. Eu preciso fazer isso porque é meu papel, tá, querido? Eu não vou ficar aqui dando paliativo para você, não. Aqui você precisa entender que a sua atitude em ouvir e obedecer é que vai levar você a níveis profundos. Santo pra sempre. E o povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás. Santo pra sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Seu nome, seu nome, seu nome é mais alto, seu nome é maior, seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos. E os anjos clamam. Amigo Espírito Santo, aqui estão homens e mulheres potencializados. Aqui à frente estão homens e mulheres que possuem origem, com certeza identidade, mas talvez ainda não conseguiram encontrar o propósito. Eu quero a Deus clamar nessa noite por uma aceitação da origem,
ativação do propósito através da convicção da identidade. Meu Deus, quando nós sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos, dificilmente nos perderemos no caminho. Eu quero clamar por uma unção nessa noite de restauração, restauração de propósitos, restauração, ó Deus, da identidade e da aceitação da origem. Foi falado aqui e lido na Bíblia que fomos formados no Senhor antes que fôssemos projetados no útero materno. A tua palavra diz, ó Deus, que todas as bênçãos, todas as bênçãos que nos pertencem estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Eu clamo agora sobre a vida de cada uma dessas pessoas dentro dessa igreja, a liberação das bênçãos que o Senhor tem para nós. Amigo Espírito Santo, aqui está uma igreja com homens e mulheres de identidade, propósito e origem. E eu clamo nessa noite a liberação, a ativação das bênçãos que estão preparadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque o mesmo Espírito que habita nele habita em nós. Eu profetizo que nenhuma vida que está aqui dentro nessa noite ficará de fora do cumprimento desta palavra. Meu Deus, Efésios capítulo 1 nos garante que desde a criação do universo o Senhor havia nos escolhido, estávamos no Senhor e por isso temos bênçãos, todas as bênçãos contidas em Cristo Jesus. Eu quero liberar palavra de cura nessa noite. Cura, ó Deus, cura física, cura emocional, cura familiar, cura sentimental, cura financeira, empresarial, cura em todos os níveis. Eu profetizo a falência de toda palavra contrária, toda voz desalinhada ao propósito do Senhor para a vida da tua igreja, seja nesse momento destronada. Eu profetizo em nome de Jesus que não terá nenhuma validade, nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de frustração, nenhuma oração contrária, feitiçaria do inferno, vai perder a força agora, vai cair por terra, porque a arma forjada contra essa igreja não prospera, não prospera. A calúnia, a difamação sobre a vida dos teus filhos não prosperará. Eu quero abençoar a semana dos teus filhos, Pai. Pai, eu quero fazer um pedido ousado aqui nessa noite, como eu nunca fiz. Dê vitória aos teus filhos sobre os seus inimigos. Eu profetizo que os inimigos da sua vida não triunfarão sobre você. Eu profetizo que você triunfará sobre aqueles que estão se levantando contra você. Pode inventar, pode caluniar, o Espírito Santo manda eu orar sim. Pode caluniar, pode difamar, mas não vai prevalecer, porque a verdade do Senhor é o que vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre a sua saúde. E a Bíblia diz que todas as bênçãos que você tem estão em Cristo Jesus. E a única maneira de acessá-las é tendo intimidade com Ele. Amigo Espírito Santo, apodera-se da tua igreja nessa noite. Eu te louvo pela oportunidade de estar à frente dessa casa. Eu amo, Senhor, essa casa. Eu amo cada vida dessa casa. E eu os abençoo nesse momento com as bênçãos de Efraim e Manassés.
As bênçãos que farão esquecer os momentos ruins e a bênção da prosperidade que os conduzirá até o próximo nível. Ei, essa semana é uma boa semana para você prosperar. Essa semana é uma boa semana para você viver milagres. Essa semana, querida, é uma boa semana para você conquistar. Essa semana é uma boa semana para que você veja os frutos de Deus sendo manifestos sobre a sua vida. Se você acredita nisso, aplaude aí bem forte, aplaude bem forte, aplaude bem forte. Oi! Deus abençoe você e os anjos clamam. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu trabalho, a sua saúde. Deus abençoe a sua mente. Deus abençoe os seus filhos. Deus abençoe o seu lar. E o povo, e teu povo clama. Siga ao Rei dos Reis. A sua semana será uma semana de conquistas. A sua semana será uma semana poderosa. A sua semana será uma semana surpreendente. Seja abençoado, querido. Seja abençoado.